Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Seguinte, então vamos para o nosso último item do nosso planejamento da equipe de vendas, que nós vamos tratar da estrutura da equipe de vendas. Então agora nós vamos fechar esse primeiro passo, essa primeira etapa do planejamento da equipe. Dentro do planejamento da equipe, o nosso primeiro item é a definição dos objetivos. A gente precisa definir o que o vendedor vai fazer, qual o tipo de vendedor que nós precisamos, o perfil pessoa, né? O perfil pessoa, se a gente precisa de uma pessoa comunicativa, uma pessoa técnica, o que nós precisamos ali, quanto pessoa e quanto atividades desempenhadas por essa pessoa. Fica claro isso. No segundo tópico, são as estratégias. Como nós vamos trabalhar com vendas internas, externas, nós vamos ter uma equipe que ficará na empresa e outra que vai atrás de clientes. Qual vai ser a estratégia, a melhor estratégia para o nosso negócio? E agora, a última. Qual vai ser a estrutura? Como nós vamos dividir o atendimento dos clientes entre os vendedores? Como isso será operacionalizado? Bom, dito isso, nós precisamos organizar agora a estrutura da equipe de vendas. Como nós vamos organizar a nossa equipe? Bom, a nossa equipe pode ser estruturada de quatro formas. De quatro formas básicas. Primeiro, a gente pode dividir os clientes por produtos. Por exemplo, uma grande loja de departamentos, como essas lojas que acabam vendendo um pouco de tudo, lojas do Extra, do supermercado Extra. Eles têm essa característica, o Walmart, a gente fala que é supermercado, mas se a gente prestar atenção, não vende só gêneros alimentícios. Então lá nós temos a parte, por exemplo, de eletrodomésticos, a parte de automotivos, dentro de uma loja do Extra. Dentro dessas lojas tem esses setores, o Walmart também tem. Então, o que acontece? Ali nós temos pessoas específicas para atender a parte dos eletrodomésticos. Se for lá perguntar dentro do Extra para o cara que está lá destinado à parte do eletrodoméstico, ele não vai saber te responder qual é o melhor arroz, porque não é a praia dele, porque foi estruturado, foi organizado. A estrutura definida foi a estrutura por produto. Então, ele tem a categoria de produtos que ele atende, mesmo dentro do supermercado, tendo uma série enorme de produtos. Tá bom? Então, isso é um exemplo de organização. Grandes empresas do ramo alimentício, essas Seara da vida, a BR Foods, então, eles têm vários produtos de várias linhas, né? Então, eles organizam a estrutura da empresa deles de tal forma que são vendedores diferentes, por exemplo, na Seara, para vender produtos de frango e porco, é um vendedor. Para vender produtos de base bovina, já é outro vendedor. Então, eles organizam por produto. Quando essa separação é feita por produto, o que gera? Gera uma profundidade no conhecimento. Um outro exemplo que a gente consegue perceber fácil é concessionárias. Tem os vendedores de automóveis, que estão lá para isso, e tem os de caminhões, são separados. Por quê? Porque o vendedor ele precisa ter um conhecimento profundo daquele produto que ele está tentando vender. Então não dá para ser um vendedor genérico, o cara que atende todos os tipos de produto. Mas isso varia de acordo com a loja. Tá? De acordo com a loja, com os produtos da loja, a necessidade ou não dessa categorização dos vendedores por produtos. Se você quer comprar um produto X, é com o vendedor X, produto Y com o vendedor Y. Certo? Outra forma de estruturar as vendas são separando por clientes. Isso acontece muito nas vendas
que a gente chama, né, de B2B, a business to business, de empresa para empresa. Por exemplo, nós temos uma empresa de produtos químicos para gêneros alimentícios. Nome bonito para fazer uma empresa que faz sabor artificial, por exemplo, né? Então, o que acontece? Vai ter os vendedores que vão prospectar clientes no mercado. Então, eu sou um vendedor, eu vendo produtos químicos para gêneros alimentícios. Eu saí pela região, sei lá, do interior de Campinas, aquela região. Fiz um mapeamento de todas as empresas e fui lá, fiz a visita, consegui prospectar 10 clientes daquele pedaço. Também visitei o ABC, mais 5 clientes do ABC. E aqui em São Paulo eu tenho mais 20 clientes. Então eu tenho 35 clientes. Então a gestão desses 35 clientes cabe à minha pessoa. Então a empresa organiza dessa forma. Quem conseguiu o cliente, tome conta dele. Isso tem um lado bom, que incentiva os bons vendedores a manterem o relacionamento, a qualidade no atendimento e a irem atrás de novos vendedores. Porém, tem um lado ruim, que é o seguinte, o vendedor pode achar que ele é o dono daquele cliente. Se ele sair da empresa, o que muitas vezes acontece nas empresas, nos vendedores business to business. Ele trabalha numa empresa química de gêneros alimentícios e ele vai para uma outra empresa química. Aí ele arrasta aqueles clientes junto com ele, né? Muitos acabam indo, porém outros por qualidade, afinidade com a empresa acabam ficando. Mas é um risco que a empresa tem pelo vendedor achar que ele é o dono, já que ele cuida ter uma relação tão próxima. Tá? E outra forma de estruturar, terceira forma de estruturar, organizar como serão as vendas da empresa, é organizar por região. Então você tem vendedores específicos para cada região. Você tem uma empresa, por exemplo, que atua no Brasil inteiro. Então você vai ter uma equipe para atender região Sudeste, uma equipe para atender Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul. 5 equipes. Isso é legal, por quê? Porque os caras se tornam especialistas naquela região. Por exemplo, na região amazônica, como deve ser para fazer uma entrega? Quais as características? Não deve ser o mesmo tipo de produto que normalmente é vendido para a região sul, porque dá uma diferença climática muito grande. Então, dependendo do segmento, se for, por exemplo, gêneros alimentícios, isso muda, né? E aí você tendo uma divisão por região, você evita aquilo que eu falei, né, de sobreposições de vendedores cobrindo áreas e se sobrepondo, fazendo visita aos mesmos clientes. Você cria uma especialização, tá? No caso dessas diferenças geográficas, né? Você cria um conhecimento sobre isso. E também a divisão pode ser regional, mas pode ser no âmbito bem menor. Você pode ter uma empresa que você pode dividir a sua cidade. Fala, olha, o vendedor X, ele atende... Aqui, ó, Suzano, por exemplo. A gente tem uma empresa que produz sacos para lixo. Então, a gente pode fazer uma divisão da seguinte forma. Você tem um vendedor que atende do Rafa e Palmeiras. Você tem 2 vendedores que atendem a região norte, assim, de Suzano, o outro lado da linha. Você pode dividir 2 caras, um que atende ali Maria Helena, Revista e Badra, e outro que atende Dona Benta, São José e adjacências. Então, você pode fazer essa divisão, um outro lá para o lado colorado. Então, são divisões que você faz regionalmente para evitar sobreposição de vendedores. Tá? E você cria uma área, digamos assim, aquela ideia, é bem aquela ideia que a gente aprende em biologia, né? Que um animal precisa de ter um território para ele conseguir sobreviver, se alimentar e sobreviver. Então, a mesma coisa. Né? As empresas elas precisam definir um território, os vendedores eles precisam vender para ter o seu resultado financeiro, eles precisam de uma área. Então, de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu tipo de vendedor, você pode ir definindo o tamanho dessa área para o vendedor poder sobreviver.
Tá joia? E por último, pode ser o seguinte, a estrutura ela pode ser mista. Tá? Você pode misturar de acordo com a estratégia do seu negócio. Você pode ter, por exemplo, o produto e região. Essas grandes empresas que eu falei de gêneros alimentícios, elas fazem isso. Elas têm as vendas regionalizadas, porque o cara vai a pé cobrindo ali, ou vai de carro próprio, né? Então ele não tem condição de cobrir uma área muito grande. Então é uma venda regionalizada. Ele tem um vendedor para atender, por exemplo, aqui o bairro de São Miguel Paulista, para vender os hambúrgueres, por exemplo. Vai lá e tem essa cobertura. Então, ela é uma venda por cliente, né? Porque ele definiu os clientes dele e ele já fechou. É regional e ele tem o produto dele. Então, pode ser misturado de acordo com a necessidade da empresa. Bom, é só isso. Agora eu acabei de ver que eu estou no último slide. Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Basicamente, a estratégia da empresa e agora a estrutura. A estratégia, nós vamos trabalhar com um conjunto de vendedores internos ou externos. E o que cada um desses vendedores vão fazer? Os vendedores internos, como eles atuarão, os vendedores externos. E agora, nessa última parte, sobre a estrutura da coisa, né? A estrutura da coisa será dividido como? Porque é importante que haja essa divisão, porque o vendedor acaba brigando muito. Por exemplo, loja de calçados é organizado uma fila de vendedores. Eles ficam ali, toda vez que entra alguém, o da fila vai e atende, o da fila vai até lá. Se o cara comprou ou não, beleza, se o cara não comprou, ele volta para o final da fila. Se comprou, ele vai e faz o atendimento, termina e volta para o final da fila. Então é necessário que a empresa encontre uma forma racional e justa de dividir o atendimento, dividir os clientes entre os vendedores, para que haja uma eficiência na cobertura, uma eficiência no atendimento dos clientes, mas que haja lucratividade e rentabilidade tanto para a empresa quanto para o cliente. Beleza? Então, pessoal, obrigado e deixem aí os seus feedbacks para eu conseguir me orientar. Beleza? Até mais.